falamos agora com a advogada Rossana da Fonseca, que é especialista em direito do consumidor e planos de saúde. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Doutora Rossana, uma preocupação dos consumidores em relação a esse novo rol de exames, esses 21 novos exames que os planos de saúde serão obrigados a cobrir, é em relação ao reajuste. As empresas podem aumentar os valores considerando esses novos procedimentos, podem aumentar os valores acima da inflação, por exemplo? Olha, podem, mas esse aumento não vai ser percebido agora. Normalmente o aumento ele vem na data de aniversário do plano, né? Ou na época do aumento. Normalmente os planos eles fazem aquele cálculo atuarial e aí leva em conta a despesa dos usuários, se o plano é coletivo, e também a inclusão de novos procedimentos no rol de cobertura, como nesses casos. Algumas instituições de direito do consumidor dizem que esse aumento, considerando o novo rol, é um aumento abusivo. As pessoas se sentirem lesadas, elas podem reclamar, tentar ficar com aumento só a partir do índice da inflação? Elas podem reclamar, sim. Mas é preciso que se saiba que na hora em que há a inclusão de novos procedimentos para cobertura, esses novos procedimentos, eles geram uma despesa para as operadoras de plano de saúde e ao final do ano, quando aquele plano for revisto, essas despesas elas são inseridas no novo cálculo da mensalidade e elas certamente serão incluídas na mensalidade do plano de saúde, né? Uhum. E com relação à recusa, se o plano se recusar a autorizar algum desses novos procedimentos, o que o paciente deve fazer? O plano, a partir de hoje, ele é obrigado a autorizar todas as vezes que um médico assim entender pela necessidade daquele plano, e caso o plano de saúde negue esse procedimento, o paciente, o usuário deve imediatamente procurar a justiça, procurar o PROCON, os juizados especiais, mas os planos de saúde sabem que a partir de hoje eles não vão poder se negar, eles não poderão se negar a atender esses planos. Por exemplo, esses procedimentos, por exemplo, o teste rápido do sangue para detectar a dengue, o teste da dengue, que antes não era obrigatório, a partir de hoje passa a ser obrigatório. Se antes o plano se negava, ele tinha a prerrogativa de negar, hoje não mais, a partir de hoje ele é obrigado a cumprir. Agora, doutora, eles são obrigados, mas como a gente ouviu na reportagem, já existem outros procedimentos que são obrigatórios, os planos se recusam a cobrir, tomografias, por exemplo, ressonância simples. O que se deve fazer, então, se o plano tem obrigação de cobrir, não cobre, o consumidor procura quem? A justiça? Quanto tempo demora essas decisões? Olha, essas decisões de saúde, elas normalmente são muito rápidas e elas têm prioridade, inclusive, para outros pedidos judiciais. Os juízes, eles tendem a priorizar esses pedidos que têm como causa a saúde. Então, o usuário deve imediatamente procurar a justiça. Antes de procurar, obviamente, se informar o motivo da recusa. Muitas vezes a questão é de prazo, é por considerar que a doença é pré-existente, a contratação do plano. Mas, normalmente, ele precisa se informar o motivo da recusa, mas ele deve procurar a justiça para ter direito ao procedimento que a lei hoje lhe assegura. Isso tem, enfim, só disse que que essas decisões não costumam demorar, mas muitas vezes o paciente depende ali na hora do exame, né? Aí o convênio fica enrolando, não aprova na hora, e aí o hospital, a clínica faz o exame e depois é garantido de que o plano vai ter que cobrir se este exame estiver previsto no rol? Previsto no rol. Nesses casos, eu oriento aos usuários, o hospital ele não pode se negar a atender o paciente, principalmente nos casos de urgência e emergência. Mas,
Se ocorrer negativa por parte do hospital, em razão da negativa do plano de saúde, o usuário deve imediatamente, ou um familiar, procurar o juizado especial, porque nesses casos o PROCON ele não tem aquele poder coercitivo de liminarmente obrigar ao plano de saúde a cumprir a cumprir uma determinação daquela instituição. Então ele deve imediatamente procurar o juizado especial, porque ali ele nem sequer precisaria de advogado, a depender do que ele vá solicitar. Então ele vai lá, pede, leva todos os exames, leva a carteira dele do plano de saúde, leva o laudo médico indicando a necessidade e a urgência daquele procedimento e ele certamente vai conseguir eliminar, se ele tiver direito, obviamente, ele vai conseguir eliminar e com isso ele vai ter direito e acesso ao exame e ao procedimento. A reportagem citou também, doutora, a situação de pessoas que têm contratos anteriores a 1999, que nesses casos... Por que esses exames, nem exames simples e baratos, são cobertos pelas operadoras? Olha, naquela época, os planos de saúde, eles não eram regulamentados. Então, a atividade... antes da Lei 9656, os planos de saúde, eles faziam os contratos e você podia contratar, por exemplo, eu quero contratar um plano de saúde só para cobrir problemas coronarianos, porque eu tenho problema de coração. Ah, não, eu vou fazer um plano de saúde, mas eu não vou contratar a parte de ginecologia e obstetrícia. E naquela época era possível fazer isso. Depois da Lei 9656, os planos passaram a ser regulamentados por lei e a partir de então eles foram obrigados a cobrir todo tipo de doença e procedimento, inclusive câncer. Mas os planos antigos e aqueles planos que não foram adaptados, porque a Lei 9656 deu um prazo para que os próprios usuários adaptassem os seus planos à nova lei. Mas essa adaptação implicaria, obviamente, no aumento do valor do plano, porque na hora em que você passa a ter direito a uma cobertura total, o seu plano passa a ser um pouco mais caro, porque você vai ter direito a todos os procedimentos, e antes você tinha direito só a uma parte deles. E aí esses usuários, aqueles que não adaptaram os seus planos à nova lei, eles têm dificuldade de autorização de cobertura de procedimentos que não estiverem inseridos no seu contrato. Esses planos hoje são muito poucos ainda, mas ainda existem muitos planos que não foram regulamentados e nesses casos eu oriento aos usuários que procurem os planos e tentem adaptar os seus planos à nova lei. Mas no caso de uma necessidade de emergência, é o mesmo procedimento, procura a justiça? Procura a justiça e o juiz vai avaliar se naquele caso ele tem direito ou não ao procedimento. Normalmente esses casos de saúde, de urgência e emergência, em que a vida dele corre risco, os juízes eles deferem a liminar inicialmente. Ao final do processo ele vai verificar se ele tinha direito ou não. Se ao final naquele primeiro momento o juiz defere a liminar. Se ao final do processo o juiz entender, não, realmente o seu contrato não cobria aquele procedimento. Ao final o juiz vai decidir se era o caso de cobertura ou não, e aí ao final vai ficar decidido se quem vai arcar com os custos daquele procedimento é o plano ou o usuário. Mas a tendência, normalmente, a maioria dos casos, os planos têm acabado por arcar com esses procedimentos. Mesmo que não está previsto no rol, porque a gente sabe que a lista do rol muda todo ano, né? Mas tem coisa que ainda não tem cobertura. A cada 2 anos. A cada 2 anos. Né? Por exemplo, exames complexos que podem detectar tumores. Às vezes pode decidir entre a vida e a morte de uma pessoa. Nesses casos, aqueles exames que os planos não estão obrigados a cumprir, o plano pode se negar. Aqueles casos que não estão inseridos no rol de procedimento, a operadora pode se negar. Mas o usuário, muitas vezes, ajuiza uma ação demonstrando que aquele procedimento é absolutamente necessário à manutenção da sua vida. Né? Então, é possível que você consiga liminarmente aquela decisão para cobertura e para que o plano se obrigue a cumprir aquele procedimento. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para a senhora. Nada, eu é que agradeço pela oportunidade, foi um grande prazer.
Essa foi a advogada Rosana da Fonseca, especialista em direito do consumidor e planos de saúde. Vamos ao repórter CBN.